Olá, boa tarde. Estamos entrando aqui ao vivo no Instagram para falar de um tema muito especial hoje com uma convidada que é a Jaqueline Bastos, para a gente falar de feminilidade, né? Como a maternidade influencia na nossa feminilidade. Já temos alguém aqui ao vivo. Fala para mim se vocês estão me ouvindo, se o áudio tá bom, se vocês estão me vendo. A Lara tá aqui. Fala para mim, Lara. A Jaqueline Bastos já entrou aqui. Eu vou convidar ela para poder dividir a tela comigo. Vamos lá. E aguardar. Quem for entrando, oi, Jaque. Oi, tudo bem? Boa Tudo tarde. ótimo. Boa tarde. Boa Seja tarde para quem está aqui com a bem-vinda. gente, né? Boa tarde. Muito obrigada, amiga. Obrigada, é um prazer estar aqui com o seu público, viu? E é um prazer meu ter você aqui, né? Sempre que você Fico feliz, vem, é tudo muito assim, muito especial, né? O seu fico conteúdo, a feliz. sua mensagem é muito linda. Eu Que sou bom. suspeita, né? De falar do tanto assim que eu gosto. Eu já acompanho o seu trabalho desde o início, lá em 2016. E sempre curti demais tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você entrega aí para as mulheres. E é um prazer muito grande ter você aqui. E mais ainda, é um prazer ser sua parceira aí nesse lançamento lindo do workshop Caminho do Florescer. Isso, É nossa. uma honra para mim Como é, estar. como é bom a gente não ir sozinha. E como é É maravilhoso a gente verdade. ter uma rede de apoio, pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então, assim, o meu sentimento com todas as minhas parceiras que estão levando o meu trabalho para o seu público, né, como você, é um sentimento de gratidão muito grande. Porque Ô, eu já fiz Jaque, um. Fala. o seu áudio tá bem baixinho. Eu não sei se o meu tá, mas o seu Não, tá o seu tá baixinho para ótimo para mim. mim. O seu tá ótimo O para seu mim. tá bem baixinho. Vê se o seu telefone, vê se ele aumenta aí o áudio Eu já no coloquei aqui, ele volume. tá no último. Vê com as Tá meninas, no. vamos ver aqui. Tá tudo bem, meninas? Vocês conseguem me ouvir? Porque para mim não para mim o seu áudio está ótimo, sua imagem também está ótima. Vamos ver se elas falam alguma coisa. Bom, então, como eu estava falando, é um prazer e, assim, é muita gratidão. Ó, o áudio das duas está ótimo, que a Lilian falou. Então Ótimo. tá tudo bem. Então, assim, é muita alegria. Eu hoje não tenho palavras para agradecer o que Deus fez comigo nesse lançamento, né? Nesse workshop, onde eu tenho ali quase dez mulheres acreditando junto comigo no trabalho e divulgando comigo. Meu primeiro lançamento foi lá em 2017, eu estava sozinha, eu fiz tudo sozinha. E como é difícil a gente caminhar sozinha, né? E em algum momento a gente ouviu dizer, né, Neuzeli, que a gente tem que caminhar sozinha, tem que dar conta sozinha, tem que ser forte É. sozinha, e a gente não é. Inclusive aqui, quando a gente fala sobre a maternidade, né? Hoje está muito pesado justamente porque a gente tem que dar conta de tudo. Então, essa cobrança por nós sermos as mulheres maravilhas, por nós darmos conta de tudo, isso faz a maternidade, a feminilidade se tornar muito pesada. E por isso a ilusão é de que é muito mais fácil ser homem. Acorda cedo, bota a roupa, vai para a rua, quando volta a comida está pronta, a roupa está lavada, as crianças já estão arrumadas, e que a gente sabe que não é nada disso que acontece. A E gente esse é sabe um que não. sentimento que acho que quando a gente se torna mãe, o sentimento em relação ao homem é um sentimento de inveja, né? Inveja da liberdade dele. Eu A senti muito sensação isso, é às essa. vezes esse sentimento vem forte em mim, porque é como se o filho fosse da mãe, né? E o pai Exatamente. fosse só o E até porque, provedor, mas a mãe exatamente. também tem muitas outras responsabilidades, né? Então a gente E sente um até pouquinho porque de inveja. nós, como mães, a gente tem que realmente estar pronta para entender que o vínculo materno não se compara ao vínculo paterno.
Mesmo sabendo, assim, é primordial a presença do pai, né? Já tem estudos que mostram que a ausência do pai dói na criança como uma ferida física. Eu estava lendo essa semana. Que dói como uma ferida física, que dói mesmo como um corte, como um ralado no chão, na perna. Então, a gente não está aqui excluindo o homem. Mas como a gente está falando hoje para as mães, como a gente está aqui querendo trazer uma proposta de mudança para que a vida se torne mais leve, para que a maternidade se torne mais amável, o caminho não é ficar olhando para o homem, né? Porque a realidade de cada uma é diferente. Eu tive muito apoio do meu marido, outras não. Tem mulheres que não têm apoio nenhum, que engravidam e o homem vai embora. Então, a gente, de qualquer maneira, a gente precisa olhar para dentro da gente. São realidades dolorosas, a gente acolhe, né, Lilian, Neuzeli, a gente acolhe no coração as dores, a gente sabe que existem dores nas mães, a gente sabe que isso dói, mas é preciso que a gente olhe para qual é o nosso lugar nessa missão como mães. Jaque, e é interessante também, assim, às vezes, né, mesmo você tendo o apoio desse pai, né, existe uma dor que você não sabe de onde que vem. É uma Exatamente. tristeza, é um buraco, né? Exatamente. Eu até conversei agorinha com você e eu vou repetir aqui. Depois que meu filho nasceu, é uma pergunta, né, que eu coloquei para você. Eu caí num buraco profundo e aquilo que era para ser lindo se tornou um maior peso da minha vida. Isso aconteceu comigo. Eu queria fugir, eu queria ser livre, mas a maternidade, ela me chamava o tempo todo para assumir essa responsabilidade que eu não queria. Só que ao mesmo tempo que eu não queria assumir essa responsabilidade, eu também não queria que ninguém cuidasse do meu filho, eu que queria cuidar. Então, por que que acontece isso? Né? É Isso muito tá louco, né? A primeira coisa que a gente precisa dizer é que isso é muito louco, né? Como é que pode? Eu quero fugir do meu filho, eu quero fugir disso e ao mesmo tempo eu não deixo ninguém cuidar dele. Eu sempre falo isso, e até no workshop hoje eu gravei o último vídeo, eu falo isso. Todas nós nascemos com a sementinha da feminilidade. O ser mãe está dentro da gente. O que acontece é que a gente traz feridas da nossa vida, a gente traz feridas das nossas experiências, que quando a gente tem... Porque, por exemplo, quando você tem contato com seu filho, você acessa a sua memória de filha. Então, no que você acessa a sua memória de filha e foi difícil, e essa memória não é boa, certamente você também não vai ter um bom relacionamento com essa maternidade. Mas lá dentro de você, e aí que está a resposta, lá dentro de você, lá dentro de toda mulher, não é da Neuzeli, não é da Cá, não é da Vera, não é de todas que estão aqui, que não tem. Lá dentro de cada uma de nós tem a sementinha da maternidade, da feminilidade, que o que a gente precisa fazer? A gente agora precisa olhar para ela e começar a buscá-la e tirar de lá onde ela está escondidinha. É como se fosse uma caixinha, sabe, Neuzeli, cheia de semente que ninguém botou para brotar. E aí, de repente, eu falo, eu não sei o que é isso aqui, mas eu preciso saber. É engraçado, né? Você falou assim, é uma caixinha cheia de semente que ninguém te explicou. Por exemplo, eu já falei sobre mim. Eu não aprendi, né, sobre feminilidade, né? Eu não aprendi o que é ser feminino, eu não aprendi o que é ser mulher, né? Porque, como eu falei, a minha mãe, ela teve que ser um homem, né? Para criar os 3 filhos, né? Os meus pais se separaram, eu era muito pequenininha. Então, assim, ela teve que enterrar a feminilidade dela para ela ser o homem. Então, eu não aprendi, eu não conhecia essa feminilidade, ela não me ensinou sobre ela. Exato. E é interessante isso que você fala, já tá lá dentro, né, da gente. Tá lá dentro, não tem jeito, assim, não... as pessoas falam, não existe instinto maternal. Existe sim, existe um instinto feminino dentro da gente. E o instinto feminino, ele passa pelos 3 estágios de filha, esposa e mãe.
Então, quando a gente acessa porque, por exemplo, muitas mulheres não conseguem nem querer ter filhos, nem sequer ter vontade, porque elas não conseguem se imaginar dividindo espaço com outra pessoa. E isso começa lá no relacionamento amoroso. Quantas de nós não conseguimos dividir espaço com o outro? A gente tem que estar sempre tendo razão, a gente tem que estar sempre impondo as coisas para o outro. Isso é realmente algo que, se a gente não foi educada para isso, e é por isso que a gente precisa passar por esse estágio de toda a vida como filhas, né, até a fase adulta, onde a gente amadurece, se eu não recebi isso, criou-se um padrão dentro de mim. Então, vamos pensar aqui no seu exemplo. Se a sua mãe virou um homem para cuidar de você, eu vou aprender com quem? Já que o pai e a mãe são a nossa referência. Né? Com quem eu aprendi? Eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com meu pai. Eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, que eu tinha que crescer, estudar e ser independente, porque eu não podia depender de marido. Que olha só que coisa, olha que humilhação, é muita humilhação a gente ter que pedir dinheiro para comprar calcinha. É muita humilhação a gente ter que pedir dinheiro para comprar batom. Você tem que ter o seu dinheiro. O que acontece é que, quando a gente é pequena, a gente não entende nada disso. Sabe? A gente não entende o que é exatamente isso. A mãe da gente entende, mas a gente não entende. E a gente leva aquilo para a vida para sempre, até você mudar, leva para sempre, até que você tome consciência disso. Você vai construindo as suas crenças, né? Existe um momento, exatamente. A sua mãe e o seu pai construíram, você pequenininha, né? Eles te deram as crenças. Aí você cresce, se você não... Chega um momento em que você toma consciência disso, porque a própria vida te chama para tomar essa consciência. Seja no casamento, seja quando você engravida, seja até mesmo no seu trabalho. Porque a gente é feminina em todo lugar, sabe, amigo? A gente tem que ser feminina em todo lugar. E a mulher, ela precisa se conectar justamente com essa essência para ser a mulher que ela precisa ser em qualquer lugar. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas a mulher, então, não pode dirigir um caminhão, não pode trabalhar em oficina. Ela pode, ela vai fazer isso muito bem, só que desde que ela assuma isso com a essência feminina dela, com as características e com a força feminina dela. Então, quando a gente cresce escutando que ser mulher é ruim, que ser mãe é um horror, olha como é que vocês me dão trabalho. Tomara que vocês nunca tenham filho para vocês saberem. Então, tomara que vocês tenham muitos filhos para vocês saberem que tormento que é. Quantas de nós ouvimos isso, né? E aí a gente já cresce achando que a maternidade... Deus me livre. Quem pariu o Mateus, né? Que o embale, né? Então, assim, que se dane o resto. Você não pode ajudar, não pode pedir ajuda. Quem pariu o Mateus, que o embale... Eu nem sei se é assim exatamente, mas diz o que é para você. Quem pariu o Mateus que balance. E aí, o que isso significa? Sozinha, você não precisa de ajuda, não peça ajuda. Quando a gente precisa. A gente estava falando ontem lá. E você sabe que eu senti muito isso no meu pós-parto. Eu me fechei numa caixinha e apareciam, tipo assim, a minha sogra, né, a minha mãe, que ficou aqui comigo uns 30 dias, me dando um apoio, o meu marido, e eu não queria que ninguém me ajudasse. Olha só. A cuidar. Eu precisava dormir e eu não aceitava. Eu deitava na cama, se tivesse alguém com meu filho, eu não conseguia dormir, eu tinha que... É muito louco isso, né? Porque assim... É muito louco. É claro que existe aquele tempo do puerpério, né? Em que nem a criança nem a mãe ainda conseguiram estabelecer essa separação. Essa separação é um tempo doloroso, é um tempo que a gente... A propaganda, eu acho que da Johnson, que diz que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, é real. Né? A gente tem o instinto materno, a gente sonha em ter, por isso que a gente falou, né? A gente sonha, arruma berço, arruma enxoval, arruma não sei o quê, tudo tão bonitinho, todo mundo bota a mão na barriga, todo mundo... Quando nasce, e agora? Quem é essa criatura? Né? E o pior é que nada daquilo que você preparou funciona, né? Exato. O berço não funciona, o carrinho não funciona. O carrinho não funciona, a criança só quer mamar, fica descabelado, você não consegue almoçar, você não consegue... E ali é
é um tempo mesmo de adaptação. E Sim. que isso vai acontecer em várias vezes na vida. Da Sim. mesma maneira que vai acontecer com eles, precisa acontecer com a gente, porque essa é a grande dificuldade. É a gente cortar o cordão umbilical com as crenças que os nossos pais nos deram, com as dores que as nossas mães transferiram para nós. Quantas mães transferem as dores para as filhas, né? Eu falo isso, hoje eu passei mal de manhã, eu fui na minha mãe buscar as crianças, eu falei, mãe, eu tô com muita cólica, meu Deus, chorei de dor. Ela falou, meu Deus, vocês puxaram tudo a mim, isso é castigo, eu não sei o que. Mãe, calma, mãe, isso é cólica, eu tô menstruada, meu útero tá contraindo, pro sangue descer, tá tudo bem, mãe. Mas isso é porque eu senti, é porque, sabe? Então isso é coisa da mãe. Agora, o fato dela dizer que isso é ruim, que foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu nasci, que ela me viu, olhou para mim, a menina, meu Deus, mais uma para passar cólica no mundo, porque ela sentia muita cólica, passava mal, sofria. E agora? Ok, faz parte da vida. Então, quando a gente entrar nesse grau de maturidade, é sair desse estágio da filha que está com tudo ali prontinho, né? Gabriela, né? A gente nasceu assim, a gente cresceu assim. Só que chega um estágio de maturidade e muitas das vezes ou é o marido ou é o filho que nos cobra. A vida nos cobra uma maturidade. A vida diz, ei, menina, acorda, cresce, que Sim. A vida passou e você é uma mulher adulta. Ô, Jaque, e Tá. a gente até colocou no post da divulgação, como que a feminilidade, ela influencia nessa desconexão com a maternidade? Porque assim, você quer ser mãe, você sabe assim, que você nasceu em algum momento da sua vida, você vai sentir vontade de ser mãe. Só que aí, a partir do momento que isso acontece, você se perde, né? Você não sabe mais quem você é. Você não consegue ter uma conexão emocional com seu filho. Por que isso acontece? Como que a feminilidade ela influencia nessa questão? Então, o que acontece? Como a gente recebeu as crenças, né? Lá na nossa infância, na nossa adolescência, aquilo ficou guardado dentro da gente. Ao mesmo tempo que ficou guardado, o que foi plantado, o que foi cultivado em nós são essas crenças. Crenças erradas, crenças negativas. E aí a minha sementinha, que é de eu ser amável, de eu ser dócil, de eu ser paciente, de eu conseguir olhar para o meu filho com amor, ela não foi plantada, ela não foi cultivada, mas ela está dentro de mim. E é nessa hora que a gente diz o quê? Que a gente diz, e chegou a hora então de eu olhar para dentro de mim. Porque eu tenho esse recurso. Todas nós temos, isso é dom de Deus, está lá na criação. No Gênesis, Deus diz que nós daremos luz aos filhos. Né? Primeiro, por que nós somos filhas, esposas e mães? Filhas, porque somos criaturas de Deus. Esposas, porque fomos criadas para sermos auxiliar, né, do homem. E quando a gente ouve isso, não é eu sou solteira, e aí? E aí que a esposa, ela vem para ser companheira, para ser amiga. Quantas de nós não somos amigas, não somos conselheiras, não estamos aí sempre dispostas a ajudar as pessoas? Isso é usar os dons da esposa. É claro e evidente que quem decidiu pegar e usar, né, e fazer a vocação do matrimônio, do casamento como sua vida, vai ser com seu esposo. Mas se você é solteira, se você não vai casar, se você é viúva, não significa que seu dom não vai ser feito. Então, você vai, sim, com os outros, no seu trabalho. Então, quantas das vezes a gente torna o ambiente mais feminino quando a gente pega todos os dons da esposa e ajuda o outro que está lá, e é mais flexível, é mais amorosa, mais generosa, mais misericordiosa. Isso é ser a esposa. Ouvir o outro, olhar o outro com compaixão, com empatia. E quando a gente chega lá na maternidade, é a mesma coisa. O dom de educar, de amar, de acolher aquela criança que está ali desequilibrada, que não sabe falar, que não sabe expressar. Só que o que acontece? Foi o que eu falei logo no início. Quando a gente é mãe, a gente acessa a nossa caixinha de memória de filha. Então, se eu aprendi, se a minha mãe, eu não podia fazer pirraça, que a minha mãe vinha e me batia, eu aprendi que é assim que se trata uma criança. Como é que eu mudo isso? Eu mudo quando eu decido, como mulher madura, qual é a atitude que eu quero tomar.
Então, a decisão, a autorresponsabilidade é primordial. A primeira coisa é você tomar consciência. Quais são as crenças, quais são os valores que você recebeu do seu pai e da sua mãe, ou de quem te criou, que não estão compatíveis com aquilo que você acredita. Poxa, eu sonhei, porque todas nós sonhamos em estar sempre amando nossos filhos, abraçando, cuidando. E quando chega na prática, parece que aquela criança virou, Deus que me perdoe, virou um demônio que está te atiçando ali. Que não, é só porque ela está fazendo você acessar aquelas suas crenças. E aí, colocando o que você o dedo precisa... na ferida. Exatamente. E aí, o que você Ela precisa está colocando fazer? o dedo na sua ferida, na sua criança ferida, né? Exatamente. E aí, você precisa entender que, a partir de agora, você é a adulta. E é aquela criança que está na fase de receber. E que você precisa pegar e cultivar os seus recursos para que ela possa ter uma mãe mais amável do que a que você teve. Ah, mas a minha mãe, ela não fez isso, mas a minha mãe, ela não me deu, mas a minha mãe, né? E aí a gente fica o tempo inteiro olhando para nossa mãe, que é alguém que a gente não vai mudar, né? A gente não vai mudar a nossa mãe. Peraí, só um instantinho. A gente não vai mudar a nossa mãe. A gente tem que mudar a gente tem que mudar a nossa história. A gente tem que ser protagonista da nossa própria história. É muito importante isso. Porque a maioria das mulheres paralisam quando descobrem que aprenderam da mãe alguma coisa errada. Aprenderam da mãe, não aprenderam da mãe, não tiveram a mãe. E aí a gente vai dizer a maioria porque nós somos assim. Por muito tempo, antes de eu estudar o feminino, de eu entender essa questão da maturidade, por muito tempo eu apontei o dedo para minha mãe. Porque ela não me ensinou, porque quem mandou ela falar aquilo para mim lá, agora eu tô tendo cólica porque ela falou comigo lá quando eu nasci, a culpa é dela, a culpa é dela, a culpa é dela, né? A culpa é sempre dos outros, né? No estágio de imaturidade feminina, a culpa é sempre dos outros. E eu tô sentadinha, imagina só a gente sentada na beira da estrada. É mais confortável, né? Engraçado que não é confortável. Você concorda comigo que não é confortável? Sim. Dói pra caramba. É mais confortável, porque enquanto eu tô distraindo as outras pessoas do meu erro, né? Daquilo que eu preciso melhorar em mim, eu tô sempre apontando o outro. Então, enquanto eu tô apontando o outro, eu não vou fazer o esforço de mudar. Exatamente. Né? Então, enquanto a culpa é do outro, eu não preciso mudar. Porque a culpa é do outro. Então, o ano passado, numa das turmas do programa Ame-se, eram 5 mulheres e todas as casadas diziam isso, Jaque, eu tô igual uma menininha com meu marido. Por quê? Porque eu quero ter razão, eu preciso de atenção e eu não dou nada para ele. Né? Então a gente fica literalmente sentadinha na beira da estrada, contando os carros. Olha aquele que passou. Olha aquele ali que passou. Assim é a vida. Tá vendo? Aquela pessoa ali me magoou, por isso que eu não faço isso. Ô, Jaque, é engraçado assim, quando você fala da gente culpar a mãe, mas quando a gente também fica exigindo, né, do marido atenção, tudo a gente chora, a gente também tá olhando para ele, não tá olhando para ele como marido, tá olhando para ele como se fosse o pai. Como pai. Exatamente como isso. Como pai. Tá? Lembrando que a mãe ajuda a gente a olhar para dentro, né? Como mãe, como mulher. Sim. E o pai ajuda, é ele o primeiro padrão de masculino pra gente. Então, aquilo que faltou na relação do pai, a gente vai buscar no namorado, no marido, a gente vai buscar nessa relação conjugal. Então, mas eu nem conheço meu pai, né? Ok, de uma certa maneira, inconscientemente, esse é o padrão que você tem, que ele não existe. Então, vira e mexe, você vai tentar excluir o marido, você não vai deixar ele se aproximar. E, nossa, como é que pode isso? Eu gosto tanto dele, eu casei e tal. Mas a vida vai te cobrando mais, né? A vida vai te cobrando. É inconsciente. É inconsciente. É muito interessante isso. O mais bonito é quando você toma consciência. Sim. É o que muitas mulheres ainda não tomaram. E é por isso que a gente está aqui, né, para trazer essa consciência. É esse o meu trabalho, é esse o seu trabalho, né? Para trazer essa consciência, porque a grande maioria de nós está com tudo isso guardadinho no inconsciente.
E Sim. de repente, olha aí a Thaís dizendo, uau, isso faz muito sentido. Saiu da caixinha do inconsciente e entrou na caixinha do consciente. E eu Só queria falar que, para você, eu falei essa semana para minha terapeuta. Eu parei de chorar. Eu não sei até que dia, até quando. Mas eu acho que a minha criança interior está mais tranquila agora. Já estou conseguindo, né, olhar para o meu marido como sim, marido, né? Já estou sim, assumindo a minha função de mãe, não de, né, da criança da birrenta. criança. E isso é tão E é um comum, processo, gente. né, Jaque? Isso É é um tão processo maravilhoso quando diário. você descobre todas Exato, essas informações, quando você consegue exato, acessar essas informações, exato, você consegue ver sentido na sua vida. Porque até exato, então você passou pela vida ferindo as pessoas exatamente no mesmo lugar que você foi ferida, né? exatamente. Só que aí chega, eu falo da maternidade porque a maternidade foi o divisor de águas para mim. Então, assim, para algumas pessoas é o casamento, para algumas pessoas, né, todo Sim, mundo vai ter sim, um motivo. Para mim foi a maternidade. sim. Então, a maternidade, ela veio como uma enxurrada, sabe? Me jogou lá no Como sei, poço para eu e olhar como para sei. dentro de mim e eu me redescobrir, gente. Isso é libertador. É É libertador. um processo É uma cura doloroso, mesmo. não é para qualquer pessoa, tem que ter muita coragem para Tem que ter enfrentar tudo coragem. isso, Tem mas que é ter decisão, meu libertador. Zeli. Tem que ter decisão. E precisa, o que Sim, que precisa também? É, precisa entender que é um caminho. Que não é pode pirlim pim pim, não é Doril tomou e a dor sumiu. Não é. não, É um dia após o outro. Só para você ter ideia, comigo também foi a maternidade, mas de uma outra maneira. Eu tenho 3 filhos, né? Um no céu e 2 aqui comigo. Samuel chegou para botar ordem na casa. Eu saí do trabalho por causa dele e tal. Mas a Maria Isabel é ela que mexe comigo. É ela que me exige mais como mulher, porque por conta da minha falta de conexão lá na infância com a minha mãe, eu tinha um apego muito grande pelo meu pai, a gente era muito junto, só para você ter ideia. Eu dormia no meio deles e no meio da noite, quando eu acordava, eu ia procurando com a mãozinha o bigode dele. Quando eu encontrava o bigode dele, eu dormia de novo. Só para você ter ideia da conexão que era, eu não tinha com a minha mãe. E quando a minha filha, porque ela nasceu bonitinha e tal, quando ela começa a crescer, e ela parece muito comigo, parece que a chave desligou, saiu da fechadura. E de repente parece que a gente vira 2 meninas mimadas dentro de casa. Graças a Deus, o caminho que eu tenho feito tem sido libertador para mim. Porque a gente tem criado uma conexão muito profunda. De maneira que hoje ela é minha filha, tem essa autoridade, né, que é importante, mas ela tem um acesso muito mais a mim. E eu não me conformei. Eu falei, eu não posso me conformar, porque eu sonhei com essa criança, eu amo a minha filha, eu não posso me conformar com isso. Se eu tenho essa consciência, se eu tomo a responsabilidade, eu entendo que a minha mãe me ensinou assim, que foi assim que ela me tratou, eu honro a minha mãe, eu agradeço por tudo que ela me ensinou, mas isso aqui, que é essa falta de conexão, falta de conversa, que qualquer coisa bate, eu não quero mais para mim. Então, todos os dias, Deus é testemunha, todos os dias de manhã, que eu faço o milagre da manhã, eu vou lá de frente para Jesus e eu digo, Jesus, contigo eu sou mais amável, eu sou mais presente, eu sou uma mãe que ama. E criamos essa conexão de quando ela está muito, muito agitada, eu saio de perto. Eu criei recursos nossos, né? Eu criei. E, ai, Jaque, nossa, você é tão evoluída. Não sou evoluída nada. É só porque eu aprendi que ou eu tomo as rédeas da minha vida, ou a gente vai repetir o padrão para sempre. E aí vai sim. ficar, porque o que acontece, Neuzeli? O Samuel, ele é muito da paz. Então, tem hora que parece que eu gosto mais dele do que dela. E eu não estava afim de meus filhos Mas crescerem é com isso. porque você se enxerga nela, ela é seu espelho. É Ela exatamente mostra isso. aquilo que dói em Mas eu, você. mas eu não quero isso para mim. E se ela mostra, ela vai me mostrar e eu vou mudar. E é E aí bom ela mostrar. eu fico falando para mim mesma, olha, eu botei um post-itzinho no meu quadro lá na cozinha. Ela só quer carinho. Ela só quer carinho. E eu fico lá
só quando ela me desconecta, quando ela me irrita, eu vou lá, ela só quer carinho. E é tão a gente interessante, criou né? essa ligação. Essa sua experiência é interessante porque ela veio resgatar. Exato. Ela veio resgatar, ressignificar, na verdade, aquilo que você não teve com a sua mãe. Exato. E isso é maravilhoso. É uma oportunidade que Deus está te dando de reescrever uma história diferente, né? Para que a sua filha também possa futuramente oferecer esse amor, né, para os filhos dela. Porque nossa, você falou isso, muito lindo, né? Isso é muito assim, eu aprendi assistindo as suas lives, que a mulher, a mãe, a missão dela é amar os filhos. É só amar, dar tudo dela, o amor, né? E quando a gente não entende isso, a gente é essa negação, né? Exato. Do nosso feminino, né? A pergunta é a mesma sempre, Neuzeli. Mas eu não recebi amor, eu não fui amor. Minha mãe não me deu amor, minha mãe morreu no parto, minha mãe isso, eu não tive amor. Como é que eu não fui ensinada a ser mulher? Então, aí eu falei outro dia com uma pessoa que me segue no WhatsApp. Então, a essência do ser humano é o amor. Se tem algo que faz o ser humano ser imagem e semelhança de Deus, é o amor. Então, isso está dentro de nós. Só falta a gente tomar consciência e começar a cultivar isso. Eu decido amar. Eu decido amar todos os dias. Eu decido amar minha filha, eu decido amar meu esposo, eu decido. Ah, mas é muito difícil. Sejam bem-vindas à vida real. A vida é difícil. A vida não é fácil. E quando eu entendo isso, eu vou sair do papel da vítima. Exatamente. Que quase 100% a Sofia de nós colocou estamos... assim, quarto de Sofia. Quando Deus nos criou, o Espírito de Deus compartilhou com a mulher características que são suas. Exatamente. Ou seja, ninguém tem, né, Jaque? Somos... O que a mulher tem, ninguém tem. Deus deu só para ela. E é justamente porque esse contato com o divino na cocriação da vida humana, olha aí, ela é a Roberta. Somos conselheiras, consolamos, formamos, educamos. E aí, Neuzeli, é muito importante que a gente vê quantas vezes esses dons são usados de maneira errada. Na sombra, mulheres fofoqueiras, fuxiqueiras, influenciadoras para o mal, manipuladoras, acabam com casamentos. Tudo isso são dons da mulher que ela usa de maneira errada. Né? A questão do sentimento, aí ela manipula, ela consegue, porque nós somos, se a gente quiser, a gente manipula o que a gente quiser. Tá? A gente faz a vida dos outros um inferno só com a nossa manipulação. Inclusive, depois assim, você pode até explicar isso numa outra oportunidade. Mas dizem que se o nosso filho, vamos pensar no filho homem, né? Se ele se tornar um homem machista, é porque essa mãe, ela é machista. Ela passou a vida toda falando mal das mulheres. Certamente. Não é isso? Foi ela que ensinou, somos nós que ensinamos nossos filhos. Sim, porque se ela cumprisse o papel dela de amor, de cuidado, da mulher dócil, o que esse marido ia pensar das mulheres, né? Dos seus relacionamentos? Ele ia tratar ela a imagem, nós somos a imagem da mulher para os nossos filhos. Então, o que a gente quer, da maneira que a gente quer que nossos filhos olhem para as mulheres, a gente tem que fazer eles olharem para nós, nos respeitarem. Eu sei que hoje parece que está fora de moda, mas quando a gente entra no carro, primeiro a Maria Isabel entra, depois o Samuel. Sabe? Primeiro ela, meu filho, depois você. Para ele entender que ele precisa respeitar as mulheres. Ele não vai ser um bobão, mas ele precisa respeitar a mulher. Então, quando ele tem esse acesso, por exemplo, ele não me vê sem roupa, então não é uma coisa para ele normal ficar procurando mulher sem roupa, né? Porque tudo isso faz com que a gente vá criando. E aí, olha que engraçado como isso é motivador, Neuzeli. Se eu não fui uma boa filha, que eu seja pelo menos a melhor memória de mãe para os meus filhos. Se eu não tive uma boa mãe... É gostoso demais. Se eu não demais, se eu não
Se eu não fui uma É boa... gostoso demais você se aprofundar nesse assunto. É porque, assim, Exatamente. gente, nossa, é Eu bom acho que a gente demais. conseguiria ficar aqui a semana inteira, né, falando. Eu não sei quanto Sim, tempo que a gente tem aí, meus Eu acho que a gente ficaria aqui a semana tem inteira. 10. Ó, Mas, já passou da. Falta 5 minutos. olha só. Então, olha só, gente. Não, mas É eu te se dou re... mais 5 minutos. Vai. Tá bom. Se reconectar internamente é isso. É começar a olhar para dentro de si, saber o que você está sentindo, quais são os seus padrões emocionais e buscar o que você quer. Nós somos criadores da nossa realidade, gente. Infelizmente, algumas pessoas acham que se abandonar em Deus é deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não, a gente tem que ter concretude, a gente tem que fazer as coisas. Aquilo que é nosso, a gente tem que fazer, a gente tem que buscar. Então, se eu sei que, olha, minha mãe me ensinou, ela não me ensinou, mas foi assim com ela, que criança é assim, se gritar, apanha, se contrariar, apanha. Ah, e agora eu tenho que fazer isso com meus filhos, eu me sinto tão mal fazendo isso com meus filhos, o que eu faço? Eu vou entrar em mim e vou ver qual é o recurso que eu quero. Porque nós queremos, nós podemos fazer. Isso é real, gente. Requer esforço, requer disciplina, requer perseverança, requer persistência, requer organização, requer prioridade o tempo inteiro, foco. Eu quero. Por isso que eu difícil falo criar todos os filho. dias. É difícil criar filho. E quem tá achando que tá fácil criar filho, né? Eu sempre falo, se tá fácil para você, alguma coisa tá errada, Tem porque não alguma é coisa fácil. errada. Tem alguma coisa errada. Né? Tem com certeza, porque uma criança é um ser humano em formação, é aquele tanque vazio que você que tem que preencher, e se você não preencher, alguém vem de fora e preenche. E hoje o que mais tem é gente para querer preencher os nossos filhos. Eu ouvi você falar sobre isso ontem na live da Lília, e eu fiquei me perguntando, quem encheu meu tanque? Agora o seu tanque está cheio, você vai ter que começar a garimpar. Isso Sim, serve, isso não, eu não achei serve, isso serve, isso engraçado, não né? serve. Porque você falou que você se conectava mais com seu pai. A Thaís falou que também se conectava mais com o pai. Não, se eu me conectei com quem? Pois Tô é. tendo que fazer a via de, né? Os dois lados, os dois O caminhos, retorno, meu Deus. exato, exato. Mas aí é que tá. Entender que aí muitas de nós paramos nisso, né? Eu não tive. Sim, você teve. Se tem algo que foi de mais precioso que eles deram na vida, foi a sua vida. O sim, o maior sim deles, mesmo que eles tenham abandonado, mesmo que eles tenham vivido a situação, o maior sim deles está aqui, de frente para mim, conversando comigo, que é você, que sou eu. Então, esse é o maior sim deles. Né? Teve uma das meninas que fez o programa Amo ano passado, ela perdeu a mãe no parto. E o que ela tinha de história dela era só do pai adotivo. Ela conhecia o pai biológico lá longe, e ela dizia assim, Jaque, parece que eu tenho um bloqueio dentro de mim que eu não consigo me relacionar com as pessoas, com os homens. Parece que alguma coisa me bloqueia. E durante o processo, ela foi vendo que ela precisava ir lá e conversar com o pai dela. Ela não sabia nada da vida dos dois. Ela não sabia como ela foi gerada, ela não sabia nada. Gente, se vocês souberem quem é a Rô hoje, ela tá para casar. Isso não tem nenhum ano ainda. A Rô vai casar. Ela se abriu para o amor. Quando ela incluiu a história dela, quando ela incluiu a família dela, quando ela incluiu os pais dela, com a história que ela tinha. Uma história dolorosa? Era. Ela cresceu com pais adotivos, foi maltratada, mas ela resolveu deixar aquilo, fazer as pazes com aquilo. Não teve pai, não teve mãe, mas seguiu a vida. Então, é fácil? Não é fácil. Teve hora que ela chorou, Isso é que ela assumir falou a que não tinha nada a ver. autorresponsabilidade, Exatamente. né? Isso é Sair do papel da autorresponsabilidade. vítima, assumir a autorresponsabilidade e escrever uma nova história. Exatamente. É Né? isso. E é Isso é isso, mulher sabe, madura. né, Geli? Exatamente. Isso é mulherão. Isso é que é ser um mulherão. Assumir que trilhando esse chora, que caminho. é fraca. Exatamente. Chega daquela mulher que tem que dar conta de tudo. Não, olha, eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que eu tenho fraquezas, tem coisas dentro de mim que eu tenho que melhorar. Então, é esse o caminho que eu vou ter. Diariamente.
faz um caminho diário. Vou fazer meu propósito é de 8 a meio-dia. De 8 a meio-dia eu vou ser boa. Alcançou a meta, faz igual a Dilma. Chegou na meta, agora triplica a meta. Passa a meta para de tarde. Agora eu sou boa, fui boa até meio-dia. Vai ser quando você vê, você criou esse hábito. E você é uma mulher fala do workshop agora. Então, a gente tem 5 minutos. Tá ótimo. Então, eu quero que você convidar... fala do workshop e ressaltar que também é o primeiro workshop com olhar cristão, que vai falar do feminino à luz da criação. E esse é o diferencial, né? Que Exatamente. É então, como a gente falou aqui, nós somos filhas, esposas e mães justamente pelo relato da criação, né? E a partir do dia 29 de abril até 6 de maio, nós vamos fazer um workshop gratuito, 100% online. O que é o 100% online? Você vai receber, você vai se cadastrar, fazer sua inscrição, você vai receber os links dos vídeos por e-mail ou pelo WhatsApp, dependendo de onde você esteja. E o que vai acontecer é que você vai assistir os vídeos a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Você vai receber o link e você vai poder assistir. São 4 vídeos, do dia 29, no dia 1º de maio, dia 3 de maio e dia 6 de maio. Qual é o objetivo principal? Se reconectar com a sua essência feminina, ressignificar a sua história, ou seja, parar de ficar olhando lá para trás como vítima, como alguém que está sentada esperando, né, acontecer, e crescer como mulher. Nós vamos ver os 3 degraus da maturidade feminina e vamos adentrar cada uma e vamos fazer exercícios do degrau de filha, do degrau de esposa e do degrau de mãe, para que a gente possa amadurecer como mulher. Lembrando que quando a gente se conecta internamente, tudo ao nosso redor muda. Parece uma mágica e assim, é quando você resolve realmente mudar. Quando você resolve mudar internamente, quando você resolve ser melhor, quando você resolve diminuir o ritmo, diminuir a gritaria, parar de gritar internamente, de fazer pirraça, parece que a calmaria chega e você, enfim, amadurece. Então, esse é um caminho do florescer. Como é que faz para se inscrever? O link está lá na bio da Neuzeli. Quem acabar aqui, corre lá no Escola de Pais Brilhantes e faz a inscrição. Vai clicar no link da bio. No link aí vai abrir a página do Linktree, primeiro botão. Então, lembrando, quem não sabe o que é bio, é lá no perfil da Neuzeli. Porque tem muita gente que não sabe o que é bio, sabia, amiga? Eu vou dar um print depois da live e coloco lá. Isso, coloca lá para que a gente possa fazer a inscrição, tá? Se inscreve porque tem gente do mundo inteiro já nesse workshop. Do mundo inteiro, gente. Olha, eu fiquei tão feliz ontem quando eu vi isso. Estados Unidos, Alemanha, Japão, China. Exatamente. Eu fiquei muito feliz com essa notícia e é maravilhoso saber que a gente não tem limite de território, né, para alcançar as mulheres. E eu realmente tenho um sonho que é ver cada vez mais mulheres se reconectando e sendo melhores para si e para o mundo. Então, essa é a minha missão. Eu estou aqui e você que me acompanha, né, Neuzeli, e as outras meninas que estão aqui também, sabem que esse foi também um caminho e que hoje eu chego no auge da minha missão, na plenitude mesmo daquilo que eu estava buscando, e esse workshop está saindo da minha alma, eu tenho certeza do coração de Deus para essas mulheres. Então, vai lá, se cadastra lá no perfil da Neuzeli, se cadastra lá, não perde, não deixa para amanhã, porque brasileiro e mulher deixa tudo para cima da hora. Não deixa, aproveita que você está aqui ao vivo, vai lá e faz a inscrição logo. Não perde, isso aí. Tá bom? E a gente se vê, então, na segunda-feira. Acompanha os stories. Segunda-feira, ansiosíssima. Acompanha tudo que eu já assisti um pedacinho, né, da primeira aula que a Jaque já liberou pra gente. E tá incrível, vale muito a pena. Tudo que a Jaque coloca a mão vira ouro. Porque ela faz por amor mesmo. Por amor, muito amor. E cumprindo realmente a missão dela, que é falar direto do coração de Deus. Né? Quem ouve a Jaque nas lives, né, sabe que é tudo muito profundo. Tudo bem que ela dá umas lapadas de vez em quando. Às vezes dói, acorda, levanta. Mas é verdade, a verdade dói. E para crescer a gente precisa, né, ficar de cara aí com a dor. Outro dia, só para eu acabar, eu atendi uma moça que no final eu falei, qual é a palavra que define? Ela falou, você é uma carrasca.
Eu falei, o quê? Mas isso é bom ou é ruim? Ela, isso é muito bom, você me tirou da minha zona de conforto. Nossa, ninguém Sim, nunca falou assim comigo e tal, eu é. quero muito. Então, tá aqui a Carrasca com todo amor, com todo carinho. Eu quero partilhar com vocês quando, o que aconteceu com a minha vida como mulher e o que aconteceu com as mulheres com as quais eu trabalhei no ano, principalmente em 2018, que mudaram completamente a sua história. E para isso eu estou preparando exercícios maravilhosos, os vídeos estão lindos, vai ser maravilhoso. Eu estou muito feliz, eu já estou agradecida demais. Amém. Amém? Estamos ansiosas aqui para chegar segunda-feira. E quem Amém. está nos bastidores, né, Jaque? Com Já certeza. sabe de todos os detalhes, viu, gente? Então Exatamente. corre lá na bio, se inscreve para o workshop, clica ali no link do perfil, primeiro botão, depois do Linktree. E eu vou dar um print já depois da live para colocar lá para vocês se inscreverem. Não perde, porque tá lindo. Foi feito, tá sendo preparado com muito amor mesmo. Muito, E eu tenho muito mesmo. certeza que vai tocar o seu coração e vai gerar transformação na sua vida. Tá Com bom, Jaque? certeza. Tá Obrigada. bom? Fica Obrigada, com amiga. Deus. Ó, a gente se É vê na sempre muito bom ter segunda. você aqui. Volte Ah, sempre. igualmente. Obrigada, obrigada mesmo, tá? Fica com Obrigadão. Deus. Tchau, Beijo a tchau. todas que ficaram aqui. Tchau, tchau.